Olá, muito boa tarde para você que está em casa nos assistindo. Hoje nós vamos falar sobre falsa religião. E aí eu começo falando com você aí, fazendo uma perguntinha. Quem nunca ouviu alguém dizer que toda pessoa é boa e ela merece ser salva? Ou que todas as religiões estão corretíssimas e qualquer uma delas, vai levar a Deus? Quem nunca se deparou com alguém argumentando isso em algum momento da sua vida, em algum lugar, seja no trabalho, em casa, seja em qualquer lugar. Mas é importante nos atentarmos a isso, a este comentário. Será? Será que realmente todas as religiões levam a Deus? Será que não existe uma correta, uma certa que nós devemos seguir? Essa é uma questão muito importante que nós precisamos estar atentos. Hoje nós vemos tantos profissionais na mídia, nas redes sociais, falando de Deus, falando de uma força superior, de uma energia ou de tantas outras coisas. Bem, pensando nesta questão, pensando nesse desafio, eu convidei o nosso pastor Leonardo Campanha para falar deste tema. Só que é interessante, gente, por conta dessa mudança que nós estamos vivendo, hoje será assim, ó, eu sozinha nesse estúdio e o meu convidado no conforto do lar ali e os nossos convidados, cada um ali na sua casinha, assim como você que está nos assistindo. Então eu espero que a partir de agora você passe esse tempo especial aí, ouvindo o nosso pastor Leonardo Campanha, com uma explicação muito clara, né, para a gente entender qual é a religião verdadeira. Por que é importante nós conhecermos todos os pontos corretos que nos levam a ela? Olá, você que está nos acompanhando no programa Sempre Juntos. Com grande alegria que estamos aqui mais uma vez, agora num formato um pouco diferente, para falar com vocês a respeito de falsas religiões. Então, recebi esse desafio em tempos já desafiadores, né? E eu quero começar falando sobre a possibilidade de se chegar a Deus através das religiões, né? Nós vivemos um tempo bastante espiritualizado, onde as pessoas pensam em algo transcendental muitas vezes, eles buscam o equilíbrio na vida, eles querem ser pessoas elevadas espiritualmente, mas a grande questão que se levanta é se é possível ser elevado espiritualmente, e se é possível, de que maneira isso acontece, através de qual caminho isso acontece. Porque nós, como cristãos, muitas vezes somos questionados: como você pode ter certeza que somente você está certo? Hoje existe aquela ideia de que todos os caminhos levam a Deus, todas as religiões levam a Deus, todas as religiões são verdadeiras se te fazem bem. E nós cremos de maneira muito simples, né, explicando isso, de que não é possível que todas estejam certas. Porque o cristianismo arroga para si, a partir das escrituras, que ele é a única a possibilidade de se chegar a Deus. Se todas as religiões estão certas, como pode o cristianismo estar certo e as outras também? Porque o cristianismo diz de partida que todas as outras estão erradas, né? Mas nós vamos trazer aqui um pouco de fundamentação bíblica para isso, por ser um assunto importante. Nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho relatado por João, né, no capítulo 14, verso 6, está escrito assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O nosso Senhor Jesus Cristo já deixa claro que Ele é o único caminho, Ele é a verdade, né? Ele é o caminho. Se é o artigo definido singular, Ele é o único. Só existe um caminho que liga os homens a Deus, e esse caminho é Jesus Cristo, porque Ele é a verdade e Ele dá a vida. Em Atos, né, Lucas, relatando Atos aqui, capítulo 4, versos 11 e 12. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro,
porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Portanto, as Escrituras deixam claro para nós que só existe um caminho, só existe uma maneira de nós sermos salvos, é somente por Jesus Cristo. É somente através do nome de Jesus Cristo que nós podemos nos achegar a Deus. É Jesus Cristo, aquele que encarnou, o Deus encarnado, que viveu uma vida de obediência, que viveu uma vida sacrificial, que se deu para ser crucificado e ressurge então dos mortos, é levado aos céus e reina soberanamente. É somente através dele que é possível ser salvo. É somente através dele, ele que construiu esse caminho, ele que rasga o véu que separava homens de Deus. É ele, então, a quem pode nos levar a Deus. Já a partir desse primeiro pressuposto, não tem como as outras religiões serem religiões verdadeiras, não tem como outros caminhos a tornar impossível a chegar a Deus. É somente Jesus Cristo, é somente aquele Deus, o Deus encarnado, é somente aquele que viveu uma vida perfeita, é somente Ele que tem amor suficiente para nos alcançar. Portanto, não todas as religiões, não são todas as religiões que salvam, que levam a Deus. É somente a religião bíblica, é somente o cristianismo, então, que vai levar, que vai possibilitar que os homens se cheguem a Deus. E isso nós temos algo importante, eu falei no começo de como as pessoas hoje falam muito de uma vida espiritualizada, existe essa necessidade, parece, existe essa necessidade de uma religião. E João Calvino, ele trata nos seus trabalhos uma ideia muito importante, que todos os homens possuem a semente da religião. Todos os homens possuem um senso da existência de uma divindade. E por ter essa noção, por ter algo implantado em seu coração, o homem, todo ser humano, é um ser religioso. Todo ser humano adora alguém ou alguma coisa. Não existe um ser humano que não adore nada. Um ateu pode dizer que ele não adora nada, mas ele adora a si mesmo. Ele adora muitas vezes o seu dinheiro, a sua inteligência, Então, todo ser humano possui, então, o senso de divindade, ele possui uma noção de que existe algo além do que é físico, ele fala de existe algo além daquilo que é material, existe algo que é espiritual. Então, todos os seres humanos, Deus nos criou dessa maneira, com esse senso de divindade, com essa semente da religião no nosso coração, e por isso todos os seres humanos buscam algo para adorar. E aí é onde o cristianismo, então, se diferencia bastante das demais religiões. E aí você pode pensar, tudo bem, mas existe alguma igualdade, existe alguma similaridade entre os outros deuses, e Deus aqui com letra minúscula, e o Deus bíblico? Existem preceitos morais, existem coisas que sejam semelhantes? Olha, eu vou dizer que em alguns aspectos existem semelhanças, mas as diferenças são irreconciliáveis, A gente pode ver a ideia de fazer o bem às pessoas muito presente no Espiritismo, Só que o Espiritismo prega que através do fazer o bem, você vai se tornando um ser elevado e na próxima encarnação você provavelmente encarnará uma pessoa melhor, em alguma circunstância melhor. Todas as outras religiões são um movimento dos homens tentando chegar a Deus. Tá certo? Então pode existir alguma similaridade em termos da parte prática que nós vemos, contudo a grande diferença está na motivação pelo qual nós fazemos as coisas. E aí, se nós vamos primeiro separar a diferença entre Deus e os outros deuses, é que todos os outros deuses precisam ser alcançados. Aquilo que é ensinado é que tudo que é feito é para que você seja aceito, para que você se chegue a Deus. E o Deus bíblico ele é completamente diferente, porque é Ele quem se achega a nós, é Ele quem nos busca, é Ele quem vem ao nosso encontro, é Ele que sabe que estamos perdidos e que não temos condições nenhuma de nos achegarmos a Ele. Quando nós vemos lá o Romanos, capítulo 3, vai mostrar que nenhum homem busca a Deus, que nenhum homem faz o bem, e, portanto, existe a necessidade para que, se o homem for salvo, é Deus quem vem ao seu encontro, é Deus quem o busca, é Deus, então, quem atinge o centro desse ser humano.
que é o seu coração, a sua alma. Portanto, existe uma grande diferença de Deus para os deuses, porque é Deus quem vem ao encontro dos seus. É Deus, então, quem elegeu e, portanto, é Ele quem nos busca, sabendo de que nós somos incapazes de buscá-lo sem auxílio. Nós somos incapazes de enxergarmos a salvação se o Espírito não agir em nosso coração, se a fé não nos for dada. Portanto, Deus, ele é completamente diferente dos deuses. Deus está acima de todos os homens e acima de todas as invenções humanas, inclusive os deuses que são inventados. Deus é perfeito, santo, Deus é amoroso e gracioso, e por isso, então, ele nos busca. E por mais que nós tenhamos algumas similaridades em termos de coisas que devemos fazer, em termos de comportamentos que devemos seguir, nós estamos também completamente distantes e diferentes das outras religiões, porque nós não fazemos para sermos aceitos. Nós não buscamos sermos aceitos por Deus. Nós somos aceitos por Deus através de Jesus Cristo. Nós somos aceitos por Deus, pois Cristo obedeceu em nosso lugar. E uma vez que nós somos, então, alcançados por essa obra redentora, uma vez que o Espírito age em nosso coração, aplica essa obra, ele coloca em nós fé para crermos nisso, nós, então, fazemos algumas coisas que podem ser semelhantes na sua parte externa. O que diverge é a motivação que nos leva a fazer isso. Nós fazemos isso porque nós somos alcançados, nós fazemos isso porque nós amamos a Deus, nós fazemos isso porque o Espírito nos transforma através da obra de Cristo, e então nós desejamos agradar a Cristo. E no próprio capítulo 14 de João, Jesus Cristo, que aqueles que guardam os seus mandamentos são os que o amam. Então, quando nós olhamos para essa realidade, nós podemos até fazer coisas iguais. A questão é que a motivação por trás é completamente diferente. Nós não estamos sendo aceitos. Nós não estamos fazendo isso para sermos aceitos. É pelo fato de nós termos sido aceitos é que nós podemos fazer essas coisas. É porque nós somos aceitos, nós somos comprados, nós somos transformados. É por isso, então, que nós podemos fazer algo bom. É por isso que nós podemos, então, ajudar o nosso próximo, amar o nosso próximo, amar a Deus. Mas você pode estar se perguntando, fala, Léo, mas então, como é possível saber qual religião é verdadeira? Bom, nós já falamos que o cristianismo é a religião verdadeira, nós já falamos que Cristo diz ser Ele o único caminho, e nisso Ele diz a verdade, como Ele sempre diz a verdade. Ele é o único caminho que é possível, através dele que é possível se chegar a Deus. Não existe outra maneira. E aí eu vou te trazer aqui alguns textos para justificar essa argumentação. Então, quando nós vamos no primeira epístola de João, capítulo 2, versos 22 e 23, está escrito assim: quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai, aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Então, a primeira característica da verdadeira religião é que a verdadeira religião afirma que Jesus é o Cristo, que Jesus é o enviado, que Jesus é o Messias, que Jesus é Emanuel, ele é o Deus presente conosco, é ele, então, o nosso Salvador, é ele quem veio para cumprir as profecias do Antigo Testamento. É somente quem confessa Jesus como Cristo, Jesus como sendo o Filho de Deus Pai. As duas pessoas da Trindade aqui, citando duas pessoas da Trindade, é somente a religião que confessa essas verdades que pode, e que é uma religião verdadeira. Na mesma epístola, capítulo 4, versos 2 e 3. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Então, João, no primeiro século, escrevendo carta às igrejas, ele coloca, então, que aqueles que reconhecem que Jesus Cristo é o Deus encarnado, que Jesus Cristo veio de fato em carne como ser humano, como completamente humano, esses são tidos como aqueles que seguem a religião verdadeira. Existem religiões no nosso tempo, seitas, que dizem que Jesus Cristo não é Deus, que Jesus Cristo não é Deus encarnado, que Jesus Cristo não veio a essa terra como homem perfeito.
Nisso, eles se mostram como aqueles que seguem o anticristo, aqueles que não confessam a verdadeira religião. E para encerrar essa argumentação, né, encerrar esse ponto sobre a verdadeira religião, na segunda epístola de João, versículo 9, diz: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto Deus, tem tanto o Pai como o Filho. Portanto, a doutrina bíblica é o fundamento da verdadeira religião. As Escrituras Sagradas, a Bíblia, é o fundamento da verdadeira religião. É somente através dos ensinos extraídos das Escrituras que nós podemos fundamentar a verdadeira religião. Portanto, a verdadeira religião é aquela que confessa Jesus como Messias, Jesus como Filho de Deus encarnado na Terra, e que os seus ensinamentos, os ensinamentos inspirados por Deus através dos autores ao longo da história, que compuseram a Bíblia, é esse o fundamento da verdadeira religião. É somente então a religião que confessa Jesus Cristo, que segue as Escrituras, que tem as Escrituras na mais alta estima, como inspirada, inerrante, infalível, completa, autoritativa, soberana, o que ela manda, nós devemos fazer. É somente as religiões, e aí é somente o cristianismo. E aqui eu não estou falando de denominação A ou B, eu estou falando aquelas denominações que se fundamentam nas Escrituras para suas doutrinas. E em doutrinas essenciais não pode haver divergência. Que Jesus é o Cristo, que Jesus veio encarnado, que Ele ensinou, que Ele nos salvou, que Ele fez a obra que proporciona a salvação. É essa a verdadeira religião. E para encerrar o nosso tempo de reflexão, eu quero trazer para você uma mensagem final de que a verdadeira religião ela deve ser buscada. Todo ser humano tem a necessidade de adorar algo ou alguém. E aquele que deve ser adorado é Jesus Cristo. Aquele que deve ser adorado é o Deus triuno, o Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo. A verdadeira religião é aquela que aponta o caminho, o único caminho para se chegar a Deus. É somente então, através da obra redentora de Jesus Cristo, da aplicação dessa obra na nossa vida através do Espírito, e do plano soberano de Deus Pai, através do seu amor eletivo, que nos escolheu, é somente essa religião a verdadeira. Portanto, o meu convite é que você reflita sobre essas verdades, que você reconheça a Jesus Cristo como o Cristo, né, como enviado, como ungido, como Deus conosco, que você confesse o seu nome como seu Senhor e seu Salvador, que você se arrependa dos seus pecados. Essa é uma premissa básica do cristianismo, é necessário reconhecer a vida pecaminosa em que levava, mas reconhecendo os seus erros, reconhecendo a necessidade de mudar de vida e reconhecendo Jesus Cristo como Senhor. Por mais que nós tenhamos alguns preceitos morais que possam ser parecidos ao de outras religiões, a nossa motivação é completamente diferente. Nós não fazemos para alcançar a salvação, nós fazemos porque nós fomos salvos, nós fazemos porque nós fomos alcançados, nós fazemos pois Deus trabalha em nós, nós fazemos pois nós o amamos. Que Deus os guarde, que Deus os abençoe e até o próximo programa, se Deus assim permitir. Tchau, tchau. Obrigada, Léo, pela sua participação. Bem, gente, nós tivemos uma explicação ali muito clara. E quem vai complementar agora esse assunto é o nosso outro convidado. É isso mesmo, estreia hoje um quadro novo aqui no Sempre Juntos, que é o Sempre Conectados. Nós selecionamos algumas pessoas aqui de São Paulo, da região norte, nordeste, e eles vão colaborar com os nossos quadros aqui, com o nosso programa, sempre trazendo um comentário também referente ao tema do dia. E hoje nós vamos ouvir o seminarista Paulo Menezes. Oi, Tainá. A definição da religião é questão central para definirmos o que é a falsa religião. A primeira tentativa é definir a palavra etimológica, vem do latim religio, que popularmente é associada à palavra religare. Essa é uma interpretação válida, mas não foi a primeira.
Cícero, um importante filósofo, primeiramente a associou à palavra relegare, que significa releitura. Religião pode ser resumida como fé ou religiosidade em ação. Quem tem uma religião acredita em algum tipo de força sobrenatural, Deus, espíritos, etc., que deve ser adorado. Religião inclui as formas, os rituais de adoração, a doutrina, preceitos éticos. É também a forma como essa crença se manifesta no dia a dia da pessoa. Religião é um modo de vida. De acordo com esta definição, a Bíblia traça os fundamentos de uma religião. Ela diz que há um Deus Todo-Poderoso que criou tudo para a sua glória e que devemos adorá-lo. Isso está em Salmo 148, versículo 5. Também diz os tipos de adoração de que Deus se agrada e a forma como o crente deve viver a sua vida. A Bíblia ensina a ter fé e a viver de maneira correta em conformidade com a fé que cremos. Isso está em Tiago 2:22. Isso é religião. Também na Epístola de Tiago encontramos as qualidades da perfeita religião. Se realmente seguirmos Jesus, então nossa religião se mostrará na forma como tratamos e cuidamos dos outros e na nossa integridade. Isso está em Tiago 1:27. Dito isso, Tainá, podemos concluir que uma falsa religião é caracterizada pela ineficiência e incapacidade de enxergar o verdadeiro Deus e adorá-lo devidamente. Consequentemente, uma falsa religião é caracterizada por adorar a criação, a ciência, filosofias ou todos os sistemas desse mundo e não ao verdadeiro Criador. Por último, uma falsa religião é tudo que não é feito através do nosso Senhor Jesus Cristo, desde a nos relacionarmos com as pessoas ou com o mundo, ao nosso relacionamento com Deus. Somente Cristo deve ser o mediador das nossas relações. Muito bom, Paulo. Obrigada pela sua participação aqui no programa. O Paulo Menezes também é integrante aqui da IPP TV. É o mais novo integrante, está aqui com a gente, compondo a equipe. Nós estamos felizes por ter a presença dele aqui com a gente. Gente, dando continuidade agora na nossa programação, nós vamos ouvir eles, é isso mesmo. Eu selecionei trechos de vídeos de pregações do reverendo Hernandes, do reverendo Arival e do seminarista Samuel Lopes. E nós vamos ouvi-los agora. Nós vamos começar com o reverendo Arival Dias Casimiro, onde ele alerta, as pessoas quanto algumas religiões têm se aproveitado dos seus fiéis e exigindo coisas que são difíceis de serem cumpridas, exigindo coisas que não são bíblicas. Então vamos acompanhar esse trechinho. A falsa espiritualidade, ela faz exigências rígidas, mas não fornece o poder. Os falsos mestres exigem dos outros o que eles não exigem de si mesmo. Acho que uns 2 anos atrás, eu recebi um telefonema de uma pessoa. Ela disse: pastor, eu queria conversar com o senhor porque eu fiz um voto a Deus. Que se Deus me livrasse de uma situação, de um problema que eu estava vivendo, eu jamais cortaria o meu cabelo. E agora o meu cabelo está nos meus pés, eu não consigo nem andar. E eu fui na minha igreja e falei lá com o meu líder, meu apóstolo, e ele disse que não tem jeito não. Fez o voto. Eu falei: minha irmã, faz o seguinte, corta o cabelo. Ela só fez um voto precipitado. Leva lá para as crianças do câncer e põe na minha conta. Põe na minha conta. Se o castigo for, manda para mim. Essa mulher estava carregando um fardo, ela estava num desespero tão grande, tão grande. A Bíblia diz que nós, quando fizermos um voto, é melhor não fazer. Defeito temos que cumprir. Mas quantos votos você já fez? E você não cumpriu, e Deus teve o quê? Misericórdia de você. Lembra dos votos de acampamento que você fez? Culto da fogueira?
Hein? Voto que você faz aqui dia 31, dizendo que não vai fazer mais isso, não vai pecar mais esse pecado, quando chega na esquina. Irmãos, a vida cristã é sempre um recomeço. Aquele que pensa que está de pé, cuidado para que não caia. Não vamos exigir do outro, porque com a mesma medida que nós medimos o outro, nós seremos o quê? Medidos. A falsa espiritualidade É exatamente isso. E o evangelho é isso, o verdadeiro evangelho é, como o pastor falou, é recomeço. Nós erramos tanto e nós temos oportunidade de nos arrependermos e falar com o nosso Senhor. E isso é um presente, isso nos dá uma alegria que não tem preço, gente. Nós não conseguimos agradecer ou expressar em palavras toda essa bênção que é na nossa vida. Agora nós vamos continuar, e agora com o reverendo Hernandes Dias Lopes, e ele vai falar o que acontece com o cristão quando ele segue o caminho da verdadeira religião. Quando você abraça a verdadeira religião e você é transformado pelo Evangelho, isso tem que ter reflexos práticos na sua vida. E uma evidência prática disso é que você refreia a sua língua, você passa a ter um outro linguajar, uma outra comunicação. Pois bem, dito isto, alertando-nos acerca deste perigo do auto-engano religioso, Tiago vai mostrar para nós que a verdadeira religiosidade está centrada na palavra de Deus. E aí eu quero chamar sua atenção para alguns pontos. Primeiro, o crente verdadeiro tem a sua vida centrada na palavra de Deus. Como assim? Primeiro, ele nasce da palavra. Olha o versículo 18 comigo. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Irmãos, aqui a palavra de Deus é uma semente. E essa semente um dia foi semeada no seu, no meu, no nosso coração. E essa semente é a verdade de Deus. E essa semente vai brotando dentro de nós, e essa semente vai produzindo em nós uma nova vida. Acontece um milagre, porque a semente é semeada, vem o Espírito Santo, fertiliza essa semente, e você nasce de novo, você nasce dessa semente, você nasce da palavra de Deus. Você recebe uma nova natureza, você recebe uma nova vida. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então não há verdadeira religião onde não tem palavra de Deus, onde a palavra de Deus não é pregada, onde a palavra de Deus não é crida, onde você não nasce dessa palavra. Aí não tem cristianismo genuíno, não tem religião verdadeira. Mas há uma segunda coisa. Essa palavra não apenas nós nascemos da palavra de Deus, mas o crente verdadeiro, ele acolhe a palavra de Deus. Olha comigo o versículo 21, por favor. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. E aqui tem alguns pontos que eu chamo a sua atenção, porque continua a figura da semente, a palavra de Deus como semente. Agora, para essa semente brotar, frutificar, tem algumas coisas que são necessárias. Primeiro, a preparação necessária para receber a palavra. Ele diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo da maldade. Se eu guardo no coração impureza, se tem maldade sendo ruminada no meu coração, processada no meu coração, eu estou despreparado para essa semeadura. É como um lavrador. Nenhum agricultor semeia o seu campo sem antes preparar o terreno. Se tem ervas daninhas lá, se o terreno não está limpo, se o terreno não está preparado, se o terreno não está adubado, se o terreno não está molhado, então não se deve lançar semente, porque não vai produzir. Então a primeira coisa é preparar o terreno. E aqui tem uma coisa, irmãos, que nós precisamos parar um pouquinho para perceber para o próprio culto. Agora vamos falar de crente. Você precisa se preparar para vir para a igreja.
Você precisa pedir a Deus: Deus, eu quero ir para a tua casa e acolher a tua palavra. Porque de repente a palavra é semeada e o seu coração está aí, habitado por outras coisas, impureza, maldade. E aí você vem, você volta e não acontece nada. Porque não houve espaço no seu coração para acolher, não houve preparo adequado. Mas veja você que existe, em segundo lugar, além da preparação adequada, existe também uma atitude requerida para receber essa palavra. O versículo 21 diz o seguinte: acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. O que é acolher com mansidão? E quando a palavra de Deus é pregada ao seu coração, não tem resistência, não tem reserva, não tem oposição à palavra. Você não é rebelde. Você diz: Deus, eu quero obedecer, Deus, eu quero acolher, Deus, eu quero para mim, Deus, eu preciso dessa palavra, Deus, eu acolho essa palavra, eu não rejeito, eu quero viver de acordo com essa palavra. E você, ao ouvir essa mensagem, você acolhe com mansidão, com mansidão. Mas qual é o resultado de você receber essa palavra? Olha comigo, versículo 21, na parte final, diz assim: a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Não há salvação fora do Evangelho, não há salvação fora da mensagem transmitida pela palavra de Deus, a mensagem da graça, a mensagem da cruz. Quando você ouve, quando você recebe, quando você pratica, você então tem garantia por esta palavra da sua própria salvação. Agora vamos uma outra imagem. Ele começou a tratar da imagem da palavra como semente. Agora ele muda de figura para mostrar sobre a prática da palavra e usa a metáfora do espelho. Olha aí, nos versos 22 até o verso 25, ele vai mudar a figura da semente para o espelho. Então, o que ele diz aí? A primeira coisa é que aquele que pratica a palavra, porque ele diz no verso 22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra. Mas a que ele compara, com o que ele compara o que pratica a palavra? Primeiro, quem pratica a palavra conhece a si mesmo. Versos 23 e 24. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira para logo, se esquece de como era a sua aparência. Então note você o espelho. Todo mundo tem espelho, não tem? É impossível você viver numa casa sem espelho. Tenho convicção disso. Ninguém sai de casa de manhã sem se olhar no espelho. As mulheres um pouco mais, os homens um pouco menos, mas todo mundo se olha no espelho. Para que você se olha no espelho? Para dizer quão bonito eu sou? Espelho, espelho meu. É para isso? Talvez seja exatamente o contrário disso. Você se olha no espelho exatamente para perceber que alguma coisa não está muito boa. Quando você acorda, você é o caos. E quando você sai de casa, você é o cosmos. Então você percebe que o seu cabelo está despenteado. Você percebe que a sua roupa precisa ser colocada no lugar. Quando você se olha na palavra de Deus, a primeira coisa que acontece é que a palavra de Deus é espelho. Ela diz: olha, isso aqui está errado na sua vida, isso aqui não está, isso aqui está amarrotado na sua vida, isso aqui está fora do lugar na sua vida. Isso aqui precisa ser acertado, isso aqui precisa ser corrigido. Quando você vem para a igreja e escuta a palavra de Deus, há um confronto. Puxa vida, isso aqui eu não estou legal não, isso aqui eu preciso corrigir, isso aqui eu preciso acertar. Isso aqui eu estou fazendo assim, mas não é desse jeito. Agora imagine que você então vai chegar diante do espelho e só de relance você passa rápido pelo espelho. Você consegue se ver direito? As mulheres, por exemplo, vai passar o batom. Se você não passar direito, você passa batom no dente. É legal você sair assim com o dente vermelho? Não é, né? Mas se você passar de relance o batom diante do espelho, você não lembra como é que está. Outra coisa, se você passar rápido, olhar para o espelho rapidamente, você esquece do que viu.
Bom, eu me olhei no espelho, mas não vi direito. Aí eu não lembro mais como é que eu era. Ou, se você passar rapidamente, você vai fracassar em fazer o que o espelho mostrou, porque você não prestou atenção. Então, pense comigo na figura que Tiago está usando. Um espelho. A palavra é o espelho. Quando você lê a palavra lê você. Mas para você ser lido pela palavra e para você ler a palavra e obedecer a palavra e não apenas ser ouvinte, você precisa se demorar um pouco mais diante do espelho. Examine bem, quem é você? Como é que está você? O que é que está no seu coração? O que é que você está vendo? O que é que você está percebendo na sua vida que precisa de mudança? Porque às vezes, meus irmãos, nós somos apressados demais quando se trata das coisas de Deus. Há pouca reflexão. Escuta muito, reflete pouco, pratica nada. E aí você percebe que quem pratica a palavra de Deus, versículo 25, confira aí comigo, essa pessoa é livre. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será também bem-aventurado no que realizar. Tem duas coisas aí. Primeira coisa, ele é livre. O pecado escraviza. Mas quando você se olha no espelho e se corrige, faz um make-up aí, se corrige e acerta a sua aparência, aí você encontra o quê? Liberdade. Porque foi para a liberdade que o Senhor nos chamou. Mas tem mais, quando você pratica a palavra de Deus, além de você ser uma pessoa livre, você é uma pessoa bem-aventurada, feliz. Em tudo que você fizer, vai dar certo. Porque você está afinado com o propósito e com o projeto de Deus na sua vida. Que bênção! Eu amei essa comparação que o reverendo fez com relação ao espelho. Nós ficamos horas e horas, às vezes, ali, tempos, dedicando às vezes ao espelho, a nos olharmos, a analisar, mas precisamos fazer isso com a palavra de Deus, precisamos fazer isso com as escrituras, porque ela reflete a nossa vida e é só ali, partindo das escrituras, que nós vamos ter grandes mudanças e transformações na nossa forma de viver, o nosso jeito de ser. Agora nós vamos continuar com Samuel Lopes. Ele fala sobre a igreja verdadeira, que a gente tem que escolher a igreja certa. Mas eu te faço essa pergunta, você sabe como escolher a igreja certa? Isso está claro para você? Irmãos, infelizmente, vemos hoje muitas instituições que se dizem igrejas, mas que distorcem de fato o verdadeiro significado de ser igreja. Umas outras agem com abuso espiritual, fazendo com que seus fiéis estejam em um tipo de prisão. Neste percurso, irmãos, muitas pessoas estão sofrendo por passar por essas igrejas que estão distorcendo e que estão atormentando essas pessoas e não mostraram, de fato, o verdadeiro sentido do Evangelho. Mas, antes de entrar um pouquinho nesse texto, a gente tem que considerar duas coisas. Primeira coisa, nós não somos a igreja individualmente. E essa frase está sendo muito utilizada nos dias de hoje. Mas nós não somos a igreja. Eu gosto muito do texto de Pedro, lá em 1 Pedro capítulo 2 e o versículo 5, que ele deixa claro que nós somos pedras vivas. Ou seja, nós fazemos parte da igreja. Nós estamos juntos construindo essa igreja, montando essa igreja. Então, nós só somos igreja coletivamente. Nós não somos igrejas individualmente, como se diz hoje. Tá bom? A segunda coisa que a gente tem que considerar é que quando a Bíblia vai utilizar a palavra igreja, é eclésia. E essa palavra não significa chamados para fora. Isso é muito ensinado também, mas não significa isso. Na verdade, ela é utilizada para se referir a uma assembleia regular de cristãos locais. E interessante que o dicionário Vine afirma que a palavra era usada entre os gregos para descrever um corpo de cidadãos reunidos com a finalidade
de discutir os assuntos do Estado. Então, apesar de nós fomos chamados para fora, e no sentido de evangelizar, pregar a palavra, mas a palavra eclésia não significa isso, tá bom? De fato, nós somos comissionados por Deus para pregar o evangelho, para falar desse poderoso amor e transformador, que tira o homem das trevas e transporta para a maravilhosa luz. Mas, de fato, a palavra não significa isso. Muito bom. E, claro, né, pra gente, antes de encerrarmos o tema de hoje, eu gostaria de fazer uma leitura aqui do livro do Cristianismo Simplificado, do reverendo Augustus Nicodemos. É esse aqui, ó. Ele é muito bom. E ele trata desse tema. E aí eu finalizo da seguinte forma: portanto, qual é a religião que salva, que nos leva à eternidade com Deus? Só pode ser aquela que oferece perdão e misericórdia ao pecador que se arrepende. Devemos nos arrepender, reconhecer que somos pecadores indignos e não merecemos o favor de Deus. Devemos nos humilhar diante do Senhor e receber gratuitamente, pela fé, Jesus Cristo, o Filho de Deus, como nosso Salvador. É isso que salva o pecador. É isso que nos traz o perdão. É isso, de fato, que nos religa. Essa é a verdadeira religião. Eu espero que vocês tenham gostado do tema de hoje, tenham gostado das explicações. Eu vi que vocês estão aqui antenadinhos assistindo. E para a gente fechar mesmo o tema e darmos continuidade ao restante da programação, eu gostaria de analisar esse desenho, compartilhar com vocês esse desenho que aparece na sua telinha, que é o desenho do Entendendo o Tom. É isso mesmo. Aí ele fala ali: há caminho que ao homem parece direito, mas cabo dá em caminhos de morte. Gente, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem que saber reconhecer o Evangelho, conhecer a palavra de Deus, e não nos deixarmos assim ser levados pelos ventos de doutrina, não nos deixarmos ser seduzidos pelas coisas do mundo, pelas palavras bonitas, né? Pelas palavras de amor, que às vezes elas são reais, elas estão de encontro com o Evangelho, mas elas vão para um outro caminho. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E, gente, tem uma novidade aqui no Sempre Juntos. Você conhece o programa Conhecendo as Escrituras, do Pedro Cera? Então, olha só, gente. Ele também agora faz parte do Sempre Juntos. E eu fiquei muito feliz, eu amei a notícia. E o Pedro elaborou uma perguntinha muito especial para você que está aí em casa. Então, se prepara, preste atenção, que ele vai falar só uma vez. E no final do programa, nós voltamos com ele dando resposta. Tainá e todos que acompanham Sempre Juntos aí. Primeiro, é um privilégio estar aqui. E eu tô passando aqui de surpresa, é isso mesmo, tô de surpresa aqui para fazer uma pergunta para vocês, exatamente. Um desafio, hein? Um desafio, uma pergunta bíblica, que a de hoje é bem tranquila. Estarei aqui toda semana. A de hoje é bem tranquila e eu quero ver, hein? Se você sabe qual é o nome do local onde a Torre de Babel foi construída. Você sabe? Desafio aí para você colocar no chat, comentar no começo do programa. Já faça essa pergunta também para o nosso convidado do dia, para a Tainá, e você aí de casa, coloca no chat qual é o nome do local onde a Torre de Babel foi construída. Da Torre de Babel todo mundo lembra, agora do local onde ela foi construída, essa eu quero ver, hein? Coloca aí que já, no fim do programa, eu volto para dar a resposta. E você vai ser só para confirmar, porque eu acho que vocês vão acertar. Muito bom. Eu preciso de um tempinho. Eu não sei qual é o local, Pedro, mas eu vou contar com as ajudinhas extras aqui. Eu espero que você que esteja nos assistindo aí me ajude. Gente, mas agora é hora da gente falar de um momento. Nós vamos ter um momento agora também de falar de um parceiro aqui da IPP-TV, que é o Quali Vinil, né? Ele é parceiro aqui da igreja, está sempre com a gente. E ele tem tido esse espaço, né, na nossa programação para a gente falar do quão bom é o seu produto, né? Quando é bom, a gente tem que anunciar, a gente tem que falar. E eu quero falar agora com vocês desse parceiro que é a Quali Vinil. Sempre quando a gente está ali pensando... Sempre quando a gente está pensando ali em reforma, a gente está planejando algo novo para
para nossa casa ou para o seu espaço de trabalho, principalmente agora que a gente está ficando mais em casa, é normal a gente querer falar de decoração, da gente querer olhar para o nosso lar e às vezes querer mexer um pouquinho, né? E é por isso que eu separei esse minuto para apresentar para vocês algo que realmente transforma ou que vai ajudar a dar aquele novo visual para o seu ambiente. É uma das coisas que nos ajudam a ter um conforto, é estar em um ambiente bem aconchegante, bonito e confortável. Por isso que eu tô falando ali, ó, desde o começo, né, das tintas da Quali-Vinil, que são indispensáveis. Se você está precisando remodelar o ambiente onde você trabalha, ou mora, ou desenvolve coisas novas, né, a Quali-Vinil, além de produzir tintas de melhor qualidade, ela pode ser encontrada muito fácil em uma loja bem pertinho da sua casa, ou nesse momento que nós estamos vivendo, né? Pelo próprio site. Então, inspire-se, transforme, decore, já sabe, né? Vai usar o quê? Quali-Vinil. E nós voltamos para nossa programação. Aqui no Sempre está com movimento, né? Cortes de câmera. E agora nós voltamos para nossa programação com notícias. É isso mesmo. A Lídia Dickel preparou uma notícia bem legal para a gente no nosso IPP Informas. IPP Informa, vamos ver o que ela preparou? Boa tarde, Tainá. Boa tarde, você que está nos assistindo. Hoje eu quero falar das cestas básicas. A campanha de cestas básicas continua. E lembrando que a gente conta com a sua generosidade, porque a pandemia continua numa situação crítica. Para doar, é só fazer a transferência para os dados que estão aparecendo na sua tela, mas lembrando que é importante colocar o valor de 0,90 centavos atrás para que possamos identificar o destino da sua doação. As doações de cestas básicas vão com o valor de 90 centavos atrás. Então lembre desse detalhe, gente. E a gente conta com a sua generosidade para que famílias possam ser alimentadas nesta pandemia. Lídia Dickel para o Sempre Juntos. Muito bom, Lídia. Obrigada por trazer essa informação para todos nós. E eu reforço esse pedido para você que está aí nos assistindo, ainda mais agora que, mais uma vez, nós temos os comércios, alguns fechados, outros com um atendimento um pouco menor, então que faz com que mais pessoas talvez sejam demitidas, né? E nós estamos vendo um momento difícil mesmo no mundo. Mas nós temos duas questões ali, né? Nós temos o vírus, que é real e que a gente precisa fazer nossa parte, e nós temos as consequências de tudo isso que acontece com a gente. Então, eu peço para você que está aí do outro ladinho aí nos assistindo, a se compadecer, a ser generoso no momento que nós estamos vivendo tão difícil. É muito bom quando a gente tem e a gente possa, né? Eu tenho, então eu posso dividir. Isso é um presente, isso é um privilégio para a gente poder compartilhar com aqueles que nesse momento não estão tendo nada, gente. E está passando por um momento realmente muito difícil. Essas cestas têm ajudado tantas vidas, têm alimentado tantas famílias que estavam sem perspectiva, sem saber o que comeriam no dia seguinte. E essas cestas veio realmente para fazer essa diferença. Nós tivemos a oportunidade de ouvir alguns depoimentos e nós vimos como ela tem ajudado tantas famílias. Então, se você que está aí se sentir sensibilizado, acesse o nosso site, lá tem todas as informações. Ali na telinha também tinha alguns dados. Então, colabore com essa campanha, colabore com o seu irmão. Gente, eu estava com saudade aqui, eu estava em casa trabalhando, eu estava com saudade desse quadro, né, que é o que bombou nas redes. E aí, eu zapeando ali, encontrei uma foto. Essa foto tá de peso, hein? Quem concorda comigo? Nós temos ali os nossos dois reverendos, Arival Dias Casimiro e Hernandes Dias Lopes, juntinhos. E o engraçado é que parecem até de uniformes, né? Olha como eles estão alinhados ali, essa sintonia, né, ali entre os dois. Que legal. Essa foto rendeu várias, né, curtidas. Inclusive, eu tô vendo ali bem pequenininho. Ó, o reverendo Hernandes curtiu a foto, né? Com certeza, acho que ele foi marcado. Ela foi postada ali pelo Arival. E foi no último culto de domingo, é isso mesmo, gente. Então, eles estiveram ali pregando e a igreja ainda estava recebendo o público, teve movimento. Então, ele foi esse registro aí que compartilharam com a gente. E eu resolvi pegar
porque foram curtidas e comentários, isso é muito bom. Então, se você ainda não segue o reverendo Arival Dias Casimiro, fica essa dica aí para você. Você já pode segui-lo no Instagram. Lembrando, gente, porque o Instagram dele, eu vi que tem... acabou que acho que tem mais de um perfil, mas o dele é o que tem a fotinho verde, sabe? O fundo verde da foto. Tá ali na telinha, ó. Então, quando você for buscá-lo ali nas redes, se você quiser interagir, acompanhá-lo, você é só buscar ali Arival Dias Casimiro. E, claro, do nosso reverendo, né, Hernandes Dias Lopes, também pode encontrá-lo ali nas redes. Eles postam muitas coisas, gente. Então, siga, é uma boa dica. E, claro, né, vocês não podem deixar de seguir a gente aqui da IPP-TV, né? É ipp.tv. Vamos usar as redes sociais com consciência. Gente, mas eu tenho mais um recadinho para você. Siga-me. Eu quero falar com você que quer estudar teologia reformada no conforto aí da sua casa. A Escola Teológica Sã Doutrina já iniciou as suas aulas, mas ainda dá tempo de se matricular e crescer em conhecimento do nosso Deus. As aulas são todas gravadas e disponibilizadas semanalmente para os alunos. O investimento é de R$100 mensais. Olha só, gente. Matricule-se agora mesmo. Acesse o site ippinheiros.org.br/ETSD e venha estudar teologia com a gente. Olha, esse curso é muito bom. Então, vale a pena. Aproveita esse período que você está em casa aí e se dedique a estudar. Tira esse tempinho. E ele está super fácil. São vídeos curtos. Então, você consegue super se dedicar ali, tirar uns 20 minutinhos, uma meia horinha do seu dia e assistir esse vídeo no seu tempo, na sua hora. Na sua hora, sem pressão, tá bom? E aí tem os artigos que você também pode ler. E é importante que leia, né, todo o material que eles disponibilizam para você. Então, aproveita essa oportunidade, hein? Agora chegou, eu quero saber a resposta, Pedro. Eu quero saber onde foi construída a Torre de Babel. E olha, eu já tenho respostas aqui, ó. O Marcelo Piton escreveu, que é ver Gênesis 11, Daniel 1. Ele escreveu, a Delva, ela escreveu Cinear, Gênesis 11, 2. Aí tem o Alexandre, ele colocou no Iraque, Babilônia. A Delva colocou, queria saber se há a possibilidade de fazer as doações pelo CEF. Eu vou conseguir essa informação para você. Então, nós tivemos aqui algumas respostas. O Marcelo colocou na planície de Sinar, antiga Babilônia, atual Iraque. Olha só, então vamos lá? E aí, Pedro? Conta pra gente aí onde foi construído. Deixa eu saber. Olá, estou de volta. E no começo do programa eu fiz uma pergunta. A pergunta foi a seguinte: qual é o nome do local onde a Torre de Babel foi construída? E aí, o pessoal comentou no chat e eu quero ver se todo mundo acertou, hein? Porque eu vou falar a resposta agora. É a resposta lá em Gênesis 11, 2. Vou ler aqui, ó. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram como uma planície na terra de Sinar. Se você colocou no chat aí Sinar, você tá certo. Tá aqui quase para ensinar a gente. Já um trocadilho aqui muito ruim, só para você fixar isso na sua cabeça. Eu quero também fazer um convite para vocês que a partir de abril, é isso mesmo, em abril, teremos Conhecendo as Escrituras estará de volta, hein? Conhecendo as Escrituras estará de volta semanal, toda segunda-feira, a partir das 2h30 da tarde. E durante esse tempo, vou aparecer aqui para conversar com vocês, para estarmos sempre juntos. Vamos lá, hein? Daqui a pouco, outros dias, quem sabe na programação, eu volto com mais desafios. Valeu! É isso mesmo, Pedro. Estamos te aguardando, hein? Mas por enquanto eu estou amando a sua companhia aqui no Sempre Juntos. Então você que está em casa, né? É bom ter esse momento de conhecimento aqui na sua tarde para a gente aprender mais. Ali, ó, pitadinhas de conhecimento com Pedro Cera. E eu quero parabenizar o Marcelo, que ele acertou a resposta. Ele colocou ali na planície de Sinar, antiga Babilônia, atual Iraque. Parabéns, Marcelo, acertou. Como o Pedro disse, você acaba de ganhar uma regeneração. Peraí. E respeito. Admiração. Vamos. Ai, olha eu aqui escutando o Pedro, gente. Pedro, não me distraia. O Pedro está aqui, do meu ladinho, me distraindo. Gente, eu agradeço muito a participação de todos vocês. Foi muito bom passar esse período da tarde. Eu quero mandar um abraço para a Vânia, para Wanda também, que está aqui com a gente, o José.
Gente, a Valdinéia, a Joana, o Marcelo, a Delva, o Alexandre, todos vocês aqui com a gente, muito obrigada. Eu espero que a gente possa estar com vocês aí ajudando, né? Sendo uma boa companhia para vocês nessa tarde, nesses dias ainda que eu não sei se você está trabalhando em casa, como está a sua rotina, mas eu espero que a gente contribua de alguma forma para que suas tardes sejam mais divertidas. Gente, e eu tenho aqui, ó, Delva, você fez uma pergunta. Manda no WhatsApp da comunicação, porque eu não vou conseguir te ajudar agora, mas com certeza eles vão. É o telefone que aparece na sua telinha, o 98149-8444. Você pode encaminhar essa pergunta para a comunicação e em breve eles irão te responder. Nós ficamos por aqui, mas daqui a pouquinho, às 17 horas, você tem Clube do Livro com Letícia Minervino. E hoje à noite, gente, às 20 horas, tem Fé e Ciência com o Dr. Marcos Eberlin. Lembrando que hoje o tema tá bem legal. É a beleza, Darwin ou Deus? E aí, quem vai participar hoje é o Rodrigo Pena Firme, ele é o convidado do dia. Então, já sabe, se programe, participe hoje às 20 horas aqui na IPP-TV. Deixa eu fazer uma perguntinha antes de tchau. Olha, eu segurando aqui vocês. Vocês já são inscritos no nosso canal do YouTube? Não? Sim? Por acaso você estava passando aí, viu e ficou? Então, por favor, aproveite e se inscreva. Vai lá no iniciozinho da tela e se inscreva e acione o sininho, porque você será notificado sempre que surgir uma programação nova, sempre que algo for para o ar, você será informado e poderá participar em tempo atual, principalmente. Então, para você não perder nadinha, você pode só acessar aí, ó, gente, e se inscrever. E lembrando que você pode compartilhar para que mais pessoas possam ser abençoadas com esse conteúdo tão especial que nós temos aqui na IPP-TV. Então, ali, ó, IP Pinheiros, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, no canal do YouTube. Vai lá, nos siga, já acione o sininho já e compartilhe com mais pessoas. Eu fico por aqui, mas amanhã estaremos de volta. Claro, se Deus quiser. Um beijo grande. Tchau. O que você falou?